Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou abrir para vocês a minha carteira de ações e falar toda a estratégia que eu fiz na bolsa para multiplicar o meu patrimônio de R$ 10.000 em mais de R$ 230.000. Isso mesmo que vocês ouviram. Eu já invisto na bolsa há 4 anos e perceba que desde esse período eu obtive uma excelente rentabilidade. E para você que ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou falar os segredos que me fizeram conseguir essa rentabilidade expressiva, fora as ações que compõem o meu portfólio, já que a minha estratégia é investir justamente 100% do meu capital na parte de ações. Isso aqui foi uma decisão muito assertiva e para vocês que ficarem comigo aí no vídeo, vou revelar segredos que podem turbinar o seu crescimento no médio e longo prazo, para que você consiga tanto multiplicar o seu patrimônio e receber excelentes dividendos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer vocês atingirem aí a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro, quando a gente pega o crescimento da minha carteira de ações pessoal, invisto 100% aqui na parte de ações. E para provar para vocês aqui, estou no GorillaView, pessoal, tá? O GorillaView aqui é um excelente aplicativo que acaba intermediando você com a B3. Então, para provar aí para vocês, tá? Esse app, vocês podem digitar GorillaView, você consegue intermediar sua carteira no mesmo momento. É uma opção, né? Para quem não quer pagar o Investidor 10, até porque eu coloco aqui no Investidor 10 minhas ações de maneira manual, mas para trazer a transparência para vocês, eu mostro aqui pelo GorillaView sem problemas minhas posições, rentabilidade e crescimento patrimonial. Perceba que sim, saltei de um patrimônio bem expressivo, tá? Ou seja, eu saltei aqui ó, de 10, 9 mil reais para essa faixa de 230 a 250 mil reais. Eu consegui de rentabilidade desde o ano de 2022 até aqui, mais ou menos um 100%. Como a bolsa deu uma caída agora, então eu não vou pegar essa rentabilidade, vou pegar no topo máximo que a carteira enfrentou, que foi aqui em 100%, 103%, né? Foi o que a carteira enfrentou de rentabilidade, superou o Ibovespa e superou o CDI. Então perceba que é sim uma boa rentabilidade. Você dobrar seu capital em uma lupa de 4 anos, quer dizer que essa carteira deu um pouco mais do que 20% ao ano na média, né? Então, consequentemente aí, foi sim uma boa rentabilidade. Se você conseguir acima de 20% ao ano no longo prazo, já é uma rentabilidade excelente. Detalhe que quando a gente engatar de fato o mercado de alta, para você que investe em boas ações, a probabilidade de você conseguir bem mais do que 25% a 27% ao ano acaba sendo bem elevada, tá? Inclusive nesse vídeo eu vou tratar aqui com vocês muitas ações que puderam aí fazer a gente atingir esse feito, né? Mais de 20% ao ano no longuíssimo prazo. E a primeira estratégia que eu gostaria de tratar aqui para vocês, antes de abrir a minha carteira e mostrar as minhas posições, o primeiro é reinvestir todos os dividendos. Pessoal, não tem jeito. Para você que está começando, principalmente no início da sua trajetória, é muito importante que você reinvista 100% do dividendo, porque isso aqui vai ajudar muito no seu retorno total composto. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar a minha carteira. Eu dei 100% de rentabilidade. Só que se tecnicamente eu não tivesse reinvestido o dividendo, muito provavelmente eu teria perdido para o CDI. Então você vê, né, a importância de reinvestir o dividendo. Se eu coloco, vou abrir aqui rapidinho o meu Office, tá? Onde eu faço aqui uma planilha no Excel para a gente calcular a taxa anual composta dessa carteira, tá? Então, se eu vir aqui diretamente, eu tenho aqui no Excel uma planilha que já calcula isso aqui automaticamente, tá? Já fiz aí a taxa equivalente para essa planilha e, consequentemente, pessoal, conseguir aí 100% de rentabilidade em 4 anos é muito bom, principalmente no mercado de baixa. E para você que reinveste o dividendo, muito provavelmente você também vai conseguir uma rentabilidade como essa, ó, vai 103%
numa lupa de 4 anos, isso dá, né, 19,36% ao ano na média. Imagina só se essa rentabilidade dobrasse, minha carteira revalorizar novamente. Aí sim, tá? Isso aqui pode superar tranquilamente uns 25 a 26% ao ano na média. Então fica a lição aí para vocês, reinvista 100% do dividendo. Segundo fator, compre a bons preços, tá? Você pode comprar a melhor ação da bolsa. Porém, se você não investir nessa ação a um bom preço, você não vai fazer um bom negócio. Tem ações aí na bolsa que são excelentes, mas se você comprar em preços ruins, tecnicamente você não vai ter um retorno muito bom. Então, outra lição, comprar a bons preços, que também já vamos tratar aqui no vídeo para vocês, algumas ações que eu enxergo que estão em bons preços agora. Boas empresas, isso aqui é o óbvio, mas que ninguém acaba seguindo muito, né? Às vezes você começa na bolsa, você quer aquela novidade, aquela empresa nova, que quer multiplicar seu capital, porém, na verdade, pessoal, é aquele velho ditado, né? Quem procura dar a grande tacada, acaba tomando justamente essa tacada, ou seja, acaba aí perdendo grande parte do seu capital, no momento que você poderia estar em empresas mais previsíveis, feijão com arroz, te proporcionando aí um crescimento de longo prazo com muito mais consistência, que é o que importa aqui no mercado financeiro. Consistência é o que mais interessa. Se vocês, por exemplo, pegar a calculadora de juros compostos, o próprio Warren Buffett, né, o maior investidor aí da bolsa americana, ele fala o seguinte: da bolsa brasileira também a gente tem exemplos próximos, como o Barsi, por exemplo. Se você consegue uma rentabilidade, de 20% ao ano, vamos supor que você tenha 100 mil aplicados. Se você colocar isso em 30 anos, olha o tamanho de volume que isso vira, 23 milhões de reais. Então perceba que é muito importante você pensar a longo prazo, porque no longo prazo a probabilidade de você construir riqueza acaba sendo muito maior. Outro fator, pessoal, é setores previsíveis, no Brasil principalmente, né? O Brasil acaba sendo aí um país emergente, um país mais arriscado, com taxa de juros mais elevadas, então você tem que preferir empresas que se provaram no tempo, que têm demandas inelásticas, que têm negócios necessários numa economia. Então, comprar uma empresa que vai sobreviver daqui a 10, 30, 40 anos, acaba fazendo um diferencial bem expressivo para você que está começando e que busca uma estratégia consistente de longo prazo, tá? Então vamos lá, sem mais enrolação, pessoal, a primeira maior posição aqui da carteira são as ações do Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil é um banco muito famoso pelo pagamento de proventos, previsibilidade de renda passiva, e agora que ele está passando por uma crise do agronegócio, consequentemente aí, ele pode proporcionar uma boa rentabilidade, porque ele está sendo negociado por um múltiplo de 0,67, é muito baixo, tá? A média do banco é 1,57. Só isso aqui já poderia fazer a cotação do Banco do Brasil mais do que dobrar em caso de recuperação. Se o lucro recuperar, o banco voltar a subir, ele poderia te proporcionar 134% de rentabilidade, advindo apenas de valorização. Fora que com uma recuperação, você pode ter um yield aqui na empresa de mais de 8 a 9% ao ano na média, que é sim um excelente, né, dividend yield, olhando para longuíssimo prazo. Eu tenho sim o Banco do Brasil na carteira, pegando aqui para vocês, ó, é a maior posição, 39,26% da carteira está nas ações do Banco do Brasil. Aqui no Investidor 10 não aparece, mas eu estou com uma boa rentabilidade no banco. Quando eu pego aqui, ó, em posições, que como eu falo, né, aqui no Gorilla View, ele me intermedia diretamente para a B3, isso aqui é excelente. Olha aqui o Banco do Brasil, ó, 108% de rentabilidade, e hoje ele representa, né, a minha maior posição, 4.140 ações. Aqui, ó, tanto que eu invisto pela Nuinvest, pessoal, né? Que é, no caso, aí o Nubank, por isso que eu não consigo compartilhar aí pra vocês a minha corretora em tempo real, porque, na verdade, ela é mobile, tá? Pra mim fica mais fácil fazer assim, cada um pode escolher da maneira que preferir. 108% de rentabilidade, se você coloca isso aqui, ó, em taxa composta, quanto que o Banco do Brasil me proporcionou em 4 anos? Ele me proporcionou 20% ao ano na média, mesmo com toda essa baixa na ação. Se o banco simplesmente fechar esse gap de valor patrimonial, o meu retorno total na ação poderia superar os seus mais de 27% ao ano. Então perceba que o banco está barato, tem potencial de dobrar, e para você que está olhando para a recuperação, pode usufruir no futuro de bons dividendos, tá? O banco está passando um momento complicado, mas é justamente esse ponto que eu olho para o Banco do Brasil. Potencial de ganho de capital bem acima da média, fora também bons proventos, porque ele é um banco aí que paga bons dividendos para os seus acionistas. E mesmo nesse cenário adverso, ele ainda vai pagar ali de 4,5% a 5,5% de dividend yield. Segunda maior posição aqui
da carteira de ações do canal, o Banco Itaú, pessoal. O Itaú, né, representa aí a minha segunda maior posição, 29% da carteira está nas ações do Itaú. E o Itaú, recentemente, né, ele veio ocupar um grande espaço aqui na carteira e, claro, se ele se mantiver nesse preço de 43 a 47 reais, é uma ação que eu pretendo continuar aportando para longo prazo, porque pode me proporcionar um bom dividend yield, fora que o banco ainda está barato. Muita gente pode achar que não, mas pegando aqui o Itaú, ó, por exemplo, né, numa lupa aqui de médio prazo, vamos pegar aí para médio prazo, nem vou estender tanto tempo. Se eu dividir o valor de mercado pelo lucro projetivo neste ano, o banco está cotado por 9 vezes de PL. A média do Itaú é ser cotado em 14, então o banco simplesmente poderia subir uns 55% na cotação, trazendo um bom ganho de capital aqui na carteira do canal. Fora também esses bons dividendos que o Itaú me paga e fora que ele é um banco extremamente previsível, também bom pagador de proventos e não sofre com riscos de inadimplência de crédito, o que traz aqui uma consistência na carteira do canal bem expressiva. Pegando aqui o Itaú, segunda maior posição, tá? Estou obtendo 42% de rentabilidade no Banco Itaú. Se eu pegar essa rentabilidade, por eu ter o banco aqui de maneira embrionária na carteira, não faz tanto tempo, né, que eu tenho ações de Itaú, desde outubro de 2025, foi quando eu coloquei o Itaú em carteira. Pegando aqui nesse cálculo, consequentemente a gente pode calcular aí uns 8 a 7 meses no tempo, né, pegando ali de abril até mais ou menos o mês de outubro. Então, na realidade, vamos colocar 0,9, que seria exatamente, né, 9 meses, uma rentabilidade de 46%. Quanto que o Itaú tem me dado até agora? Uns 52% ao ano na média. Claro que não vai ficar tudo isso, conforme o tempo for se estendendo, muito provável o banco vai me dar ali de 20 a 27% ao ano na média, que já é excelente. Detalhe que o Itaú no longo prazo gerou 900% de rentabilidade, pegando aqui dos últimos 10 anos, o que dá incríveis, tá? Olha só como é bom você investir em boas empresas na sua carteira. Pablo, não dá para conseguir mais que 20% ao ano. Tem certeza? O Itaú, por exemplo, é um banco sólido, um banco bem falado, bem gerido, bem tocado. Em 10 anos te proporcionou uma rentabilidade de 27% ao ano na média. Então perceba aí, né? Comprar a bons preços faz bastante diferença. E detalhe que para quem comprou há 10 anos atrás, pagou um múltiplo muito parecido com o de agora. Porque, claro, lá em 2016 o Itaú estava por 7 vezes lucro, só que aí é que tá projetando um crescimento de lucratividade desde o ano de 2016 para agora, ele está meio que a 7 vezes também. O Banco Itaú ali para o ano que vem pretende lucrar uns 57 a 58 bilhões. Supondo que o lucro do banco cresça uma taxa, de 9% para o próximo ano. Então você teria um PL hoje projetado para 2027 de 8,3, muito próximo do que daquela época. Então ele pode trazer tranquilamente uns 25 a 26% ao ano com muita tranquilidade, porque quem paga barato em empresas de qualidade consegue amplificar o seu retorno para longo prazo. É isso que eu miro no Itaú, né? O Banco do Brasil eu vejo um retorno potencial de 30 a 32% ao ano, trabalhando nesse cenário de recuperação. O Itaú eu prevejo aí de 25 a 26, que já é mais precificado, pode trazer um pouco menos, mas com muito mais previsibilidade. É isso aqui que eu penso sobre essas duas ações, tá? E sim, se você pega o Banco do Brasil em ciclo de recuperação, você consegue muito mais que 30% ao ano na média, que o banco tende a dar uma paulada na cotação e valorização, fora que você ainda tem bons dividendos sendo pagos aí para vocês, tá? Próxima ação aqui da lista, que eu também detenho uma posição bem significativa, as ações do Banco BR Partners, ou seja, um banco de investimento, pessoal. É totalmente diferente de banco que atua na atividade de crédito, como o Banco do Brasil e Itaú. Na verdade, o BR Partners ele ganha justamente por intermediação de terceiros, intermediação financeira, através de investment banking, mercado de capitais e também ali na parte de wealth, que acaba aí gerindo grandes fortunas. Então, meu objetivo com o BR Partners é crescimento. É uma small cap na bolsa, uma micro cap. Se você pega aqui o valor de mercado dela hoje, ela está em mais ou menos aí a cotação, né? Em 18 a 18,45 reais. Para mim está barato, colocando numa lupa de longo prazo. Você poderia ter, consequentemente, um valor de mercado neste ano de 2,1 bilhões de reais. Só que ela pretende lucrar mais ou menos aí, pessoal, uns 200 milhões. Trataria por um PL na faixa de 10. Colocando por um padrão de uma small cap que cresce a uma taxa média de 20% ao ano, ela está barata. Usando a fórmula do Peter Lynch, que funciona muito para ações growth stocks de grande crescimento, você poderia prever de que tecnicamente ela estaria por 0,52, tá? Supondo aqui um preço justo. Então o preço justo dela fica de uma vez, PEG ratio, Peter Lynch vislumbrava isso. Você tem aí um potencial de valorização
de mais ou menos 92% na cotação, fazendo com que ela pudesse quase que dobrar de preço. Então perceba só o potencial que essa ação aqui tem para vocês para longo prazo. Fora que ela é uma small cap que paga bons proventos para os seus acionistas, mais de 9% ao ano na média. Imagina só o retorno embutido na ação dessa belezura, tá? Para mim, pode superar mais de 30% ao ano no longo prazo. Vejam bem, se a empresa simplesmente crescer 20 e você receber 9 no longo prazo e ainda você reinvestir uma taxa de 3, olha o retorno embutido na ação. 32% ao ano. É a mesma coisa comprar um Banco do Brasil na baixa. Pode te proporcionar um retorno muito parecido. Porém, o BR Partners pode trazer mais, porque ele tem mais potencial de crescimento do que um Banco do Brasil e Itaú. Então fica uma opção aqui do setor financeiro para quem busca uma alavancagem patrimonial, que é o meu caso, e consequentemente bons proventos também juntos a isso. O BR Partners hoje representa a minha terceira maior posição, 13% da carteira do canal. Perceba que o coração da carteira é o setor financeiro, né? Banco do Brasil, Itaú e BR Partners, pelo menos por enquanto. Não sei daqui a 10 anos, pode ser que daqui a 10 anos eu possa ter majoritariamente ações do setor elétrico. Tudo é possível, pessoal. Se o setor financeiro ficar caro, eu posso muito bem pegar dividendos, né, que eu receber dessas ações e ir comprando empresas do setor elétrico. Se caírem, tudo é volúvel, pessoal. Não dá para garantir que daqui a X anos a gente terá essas mesmas ações na mesma posição. Tudo pode mudar, mas, né, até o presente momento, tudo continua assim. E eu pretendo ficar altamente exposto ao setor financeiro para me beneficiar de um ciclo de queda na taxa Selic e, consequentemente, um potencial de crescimento elevado, porque essas empresas ainda estão a múltiplos bastante depreciados. Agora, entrando um pouco aqui no setor de commodities, pessoal, Petrobras, tá? Que representa hoje a minha quarta maior posição da carteira do canal. Perceba que eu tenho aí 9,22% da carteira nas ações da Petrobras, que veio ocupar uma posição interessante, inclusive devido à alta do Brent, fez com que as ações da Petrobras disparassem de mais de 50% na carteira do canal, me trazendo uma rentabilidade fantástica, né? Se eu pego aqui a Petro, só aqui ó, em um ano, que tenho ações da Petrobras há mais ou menos 1 ano e meio, me trouxe quase 70% de rentabilidade. Isso já incluindo dividendos, né? E valorização que eu recebi no período. Então, se eu coloco, vamos arredondar para 70%, tá? 70%, basta a ação subir aí 2% que já dá isso aqui. Então, 70% de rentabilidade, se eu colocar aí, ó, em basicamente 1 ano e meio, que é o período que eu tenho ações da Petrobras aqui na carteira, ela me proporcionou 42% ao ano na média. Então, perceba a diferença de você comprar, mais uma vez, uma empresa barata, a bons preços. Você consegue ter uma rentabilidade muito maior. E detalhe que Petro foi uma máquina de geração de valor ao acionista. Claro que o período que a gente está pegando fica até meio que injusto, porque foi o governo Dilma, a ação ficou muito barata, né? Devido a questões, problemas ali com balanço, corrupção. Mas é justamente isso, pessoal. As grandes oportunidades não vão aparecer quando tá tudo céu de brigadeiro. Vão aparecer quando há incerteza, quando há dificuldade, que é o caso que tem acontecido agora com o Banco do Brasil. Ninguém quer aproveitar, depois não reclama. Ó, claro, ó. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda, é apenas a minha opinião. Mas depois que a ação triplicar de preço, não vai adiantar você chegar lá no futuro e falar: caramba, eu deveria ter comprado. Então fica sempre essa questão. Sempre quando sobe, sempre quando é tarde demais, todo mundo quer entrar na festa. Quando na verdade os inteligentes, as pessoas, né, que entendem de mercado mesmo e que tem sangue frio, porque não é só inteligência, também precisa ter comportamento, de comprar nas baixas e segurar nos piores momentos, porque só aguentando os piores momentos você terá dias melhores. É simplesmente assim, tá? Não tô aqui para filosofar, mas apenas para falar o óbvio de que você, colocando para longo prazo, a probabilidade de você ter um bom retorno é alta. Bom, Petrobras hoje, por que eu tenho como quarta maior posição? Enxergo uma sinergia de valorização, porque ela está barata, colocando o EV sobre EBITDA, ela está por 4, a média dela é 8, ela poderia dobrar de preço para atingir essa média de EV sobre EBITDA. Fora que enquanto isso não acontece, eu posso recebendo bons proventos da Petrobras. Então mesmo a ação subindo 50%, eu ainda acho o Petro barata, olhando para uma lupa de longo prazo, porque o mercado precifica muito mal a Petrobras em relação aos seus pares globais, como Chevron, né, e uma Saudi Aramco, porque a empresa tem o controle estatal. Mas, tecnicamente, se essa qualidade continuar aumentando, ROI, ROIC, dívida líquida controlada, EV sobre EBITDA barato, em comparação à média histórica, a empresa pode continuar subindo na cotação e pode continuar por ser barata, pagando excelentes dividendos para os seus acionistas, tá?
Quinta maior posição da carteira, as ações da BB Seguridade. Agora estamos entrando aqui um pouco no setor de seguradoras. Seguros, pessoal, eu vislumbro tanto oportunidade, porque eu acho a BB Seguridade barata, para longo prazo, para valorização, e eu acho uma opção também para bons dividendos. O setor de seguros, ele é baixo penetrado. Ele cresce a uma taxa média aqui no Brasil de mais de 10% ao ano no longo prazo. Então perceba, né, a máquina que é a BB Seguridade. Enquanto o Banco do Brasil está passando por crise de crédito, eu posso me aproveitar de uma BB Seguridade barata para ir aumentando minha posição. E hoje a ação está muito descontada, porque mesmo com uma queda de resultados projetado para o ano de 2026, mesmo com uma Selic em baixa, que tende a prejudicar a seguradora, mesmo o agro sendo impactado, que acaba prejudicando por vias indiretas a BB Seguridade, tecnicamente ela ainda está para um PL de 8. Para ela voltar na média, a ação precisa subir pelo menos uns 50%. Então, olha só o potencial de alta que essa ação possui. No mercado de alta, poderia subir até 100% se ficasse realmente cara. Fora que, além disso, a empresa paga um payout muito alto, de 80% sobre o seu lucro líquido. Então, por consequência, posso receber um provento de mais de 10% ao ano no médio e longo prazo. Eu olho tanto para a BB Seguridade, para valorização, fora também para bons dividendos. Também se agrupa no setor financeiro, mas não confundam, tá? É uma empresa do setor financeiro, porém é uma empresa de seguros. Acaba sendo aí totalmente diferente. Hoje ocupa a quinta maior posição e sim, pretendo aumentar a BB Seguridade no longo prazo, ainda mais agora que ela tá voltando para essa região de 32 a 33 reais, né? Já fica uma região que começa a ficar de olho aí, que foi justamente o meu preço médio, olha só que bacana, né? Quem sabe o mercado não possa bater até mais que meu preço médio. Seria ótimo se a BB Seguridade, eita maravilha, fosse para 27, 26 reais. Aí a ação ficaria uma verdadeira pechincha, tá? Lembrando que nada se trata de recomendação. Próxima ação aqui da lista, que eu também tenho posição, são as ações da Vale, pessoal, a mineradora Vale, que me proporcionou bastante retorno, inclusive. Infelizmente, com muita dor no coração, a Vale era uma empresa pequena da carteira. Que triste, né, pessoal? Só representa aí quase 3% da minha carteira total. E hoje eu estou obtendo uma rentabilidade de 90% com Vale em 1 ano e meio. Então a Vale tem me dado até mais do que a Petrobras, tá? Porque eu comprei num preço barato. Vale me proporcionou 90%, 1 ano e meio, dá aí mais ou menos 53% ao ano na média. Então olha só isso aqui, tá? De fato, uma rentabilidade assustadora. Porém, isso aqui não era nada previsível. Claro, tava aí barato, isso é óbvio, né? Mas a empresa acabou subindo forte na cotação, não necessariamente por conta do alta do preço do minério de ferro, mas sim porque a empresa tem investido muito na parte do cobre e do níquel, tá? Que veio a representar uma parte interessante da sua receita. Mesmo que ainda marginal, a empresa está ingressando na parte do cobre e do níquel, que inclusive tiveram alta no mercado internacional. O cobre acabou subindo, o níquel subiu, a empresa tem aumentado a produção, tem reduzido seu custo caixa, tem melhorado a sua dívida líquida e mesmo após essa alta na cotação, acho que a Vale ainda está barata, principalmente abaixo dos 80 reais. Não está de graça como estava antes, mas está descontada, tá? Está barata. Pegando aqui, ó, Vale negocia na média com EV sobre EBITDA na faixa de 8 a 7. O projetivo de Vale, se eu salvo engano aí, a Vale ela tem um EBITDA anual na faixa de 70 bilhões, 75 bilhões. Hoje, né, o EV sobre EBITDA da Vale, mesmo após a alta nas ações, seria de aproximadamente, pessoal, na faixa aí de quase 6 vezes, o que ainda é barato. Uma empresa que é cotada em 8, se o mercado pagar novamente 8 vezes de EV sobre EBITDA na empresa, se você descontar a dívida líquida, você poderia ter uma alta, pegando aqui, né? Uma alta aí, 490 bi dividido por 360 bi, a ação ainda poderia subir uns 36% na cotação, no cenário mais conservador possível. Perceba que ela ainda tem potencial de se valorizar. E se ela de fato fica cara, colocando aqui pela lógica do preço justo do Graham, supondo aqui um LPA, que seria EBITDA por ação, né? De 15 aí, multiplicado pelo valor patrimonial, Vale teria um preço justo de mais de 127 reais. Então hoje você poderia estar comprando a ação com upside provável na faixa de 57%. Ainda está barata. Não está mais uma pechincha como antes, mas ela está barata. Pode ainda te proporcionar bons proventos, porque se ela pagar 75 bi aí de EBIT, de 45% desse fluxo, hoje a 360 bi de valor de mercado, você ainda tem um yield aí de 9,3% ao ano. Mesma ação em 80 a 79 reais. Então perceba, né, que não é um mau negócio olhando para longo prazo. Fora que você tem todo esse potencial de upside. E caso, tá, o minério de ferro venha a se valorizar novamente, voltando ali para um patamar de 200 a 180 dólares a pelota, a Vale poderia mais do que dobrar na cotação, porque aí sua receita cresceria bem mais, EBITDA cresceria mais, o mercado passaria a pagar mais caro pelas ações. Podemos ver uma Vale a 200 reais, já imaginou isso? Eu espero que não, né?
Espero que a ação continue caindo para que dê tempo de eu acabar abocanhando mais um pouco, porque vale para longo prazo, pessoal. Essa é que é a realidade. Todas as ações que eu tô falando aqui para vocês é longo prazo, mas na prática, todo mundo fica querendo vender na primeira alta que acontece. Não, eu tô com alta em várias ações. Tô com alta aqui em Petrobras, tô com alta em BR Partners, tô com alta aqui em BB Seguridade, tô com alta em Vale. Poderia vender. Por que que eu não vou vender? Porque eu quero essas ações lá no longo prazo. Eu quero ver o efeito da bola de neve acontecendo nessa carteira, como já tem acontecido até os dias de hoje. Então fica a lição aqui para vocês, pessoal. Para mim, uma carteira de sucesso, na minha opinião, não é aquela carteira que você fica girando, e sim a carteira que você faz o buy and hold clássico, compra para nunca vender. Pablo, mais e fazer realizações. É possível em alguns casos, tá? Mas tem que ser, pessoal, num caso muito óbvio, num caso aí que você olhe e fale, nossa, eu vender essa ação com 60% de alta compensa para comprar uma que está muito barata. Não é o cenário atual, tudo tem subido numa velocidade interessante, né? Então assim, até mesmo o Banco do Brasil, que está sofrendo com o agro, tem subido na cotação. Era para o banco estar cotado hoje ali nos 16, 15 reais, tá? Pela crise que ele está sofrendo hoje, que para mim também seria uma baita oportunidade, mas infelizmente não está cotado. Então assim, o fluxo de capital estrangeiro tem levado muitas ações de preço, então a gente tem que sempre ficar aí de olho. Na verdade eu gosto de fazer o feijão com arroz, aporte mensal, revestimento de dividendo, né? E não ficar girando a carteira, porque às vezes você tira uma flor para regar uma erva daninha, ou você pode simplesmente tirar uma empresa que vai multiplicar seu capital muitas vezes e comprar uma outra que não vai, você não tem como saber, tá? Não há como saber. Por isso que é bom você ficar exposto. A pior coisa é você ficar de fora do mercado e tentar adivinhar para onde vai aquela empresa. Por isso que é bom você ter, né, consequentemente aí, um leve peso em cada uma dessas ações, olhando para longo prazo. Lembra que nada se trata de recomendação. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem como que estão a carteira de ações de vocês. A minha, em particular, segue bem enxuta, mas claro que grande concentração do meu patrimônio está em ações do setor bancário. Banco do Brasil e Itaú dominam a carteira do canal. Só pegando esses dois aqui, ó, já dá, né, mais de 60% da carteira total. Se eu somo o Banco do Brasil mais o Itaú, só os dois aí representam 70% do meu patrimônio, enquanto a outra parte está em BR Partners, Petrobras, BB Seguridade e Vale. E pretendo continuar aí olhando nessa carteira para médio e longo prazo. Nada se trata de recomendação. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!